Leamos então a palavra do Senhor alternadamente. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Permaneça para sempre diante de Deus, concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Nós já oramos e repetimos o anseio do nosso coração, para que o Espírito Santo obre de maneira sobrenatural, hoje aqui, no seu e no meu coração, e no coração daquele que ouvir esta leitura, esta palavra do Senhor. Hoje nós queremos falar sobre o tema, quando o infortúnio bate na sua porta, quando a tempestade invade a sua casa. Você já falou, ou pelo menos pensou, a seguinte frase: por que isso só acontece comigo? Ou, por que, Senhor, isso está acontecendo comigo, enquanto aquele meu vizinho que não teme o Senhor, não precisa ir ao médico, não precisa ficar indo ao hospital, não tem problemas na empresa, não tem problemas no trabalho, não tem problemas financeiros, às vezes está bebendo todas, embriagando-se desde novo, usando vícios como o tabaco, e tem mais saúde do que aquele que está do meu lado servindo ao Senhor. Isso é muito comum acontecer com a gente dentro desta comparação. Afinal, mais cedo ou mais tarde, todos nós enfrentamos algum tipo de tribulação, algum tipo de adversidade. Querendo ou não, ela vem. Ela vem porque nós somos humanos, estamos numa terra amaldiçoada e estamos também ainda sob as penas do pecado. E por isso nós somos levados ou conduzidos, ainda que arrependidos, ainda que na presença de Deus, nós sofremos juntos com os demais, até o dia em que o Senhor nos chamará. E aí, a partir da nossa morte, não mais sofremos e aguardamos a ressurreição, quando seremos ressuscitados em corpos incorruptíveis e, consequentemente, glorificados, e estaremos para sempre com o Senhor. Mas até lá, nós sofreremos. E às vezes passa um tempo bom sem a dificuldade, até que os nossos progenitores se envelhecem muito, estão bem velhinhos. Então começam a acarretar a normalidade da pena do pecado, e nós passamos a sofrer aquele momento que nós não gostaríamos de sofrer. O salmista Davi escreve esse salmo, e esse salmo ele tem algumas informações que são realmente interessantes e muito importantes para que nós possamos entender as adversidades da vida. E eu quero que você venha comigo, esteja atento. Eu procurarei não demorar muito, contando com a bênção do Senhor, para que eu não esqueça do tempo, mas mergulhe comigo nesse salmo, porque ele é muito importante para a nossa vida, quando igreja aqui na terra. E possivelmente, Davi estava enfrentando uma daquelas crises fortes, e uma das crises mais fortes que ele enfrentou na vida foi justamente o seu próprio filho querer tomar-lhe o trono, no caso de Absalão. E
Esses acontecimentos, todos eles como dificuldades, são ruins, mas quando você tem alguém da própria casa se levantando contra você, ainda é pior. Eu não sei se era isto, mas pode ser isso também. E ele vai nos dar aqui algumas informações, e eu vou grafá-las em forma de lições, e à medida que formos dissolvendo a lição, estaremos desenvolvendo o Salmo para as nossas vidas. Então, nesse Salmo, a primeira coisa que nós aprendemos aqui com Davi é que os grandes também enfrentam problemas. Os grandes também enfrentam problemas. E se tem uma coisa que o pecado trouxe, e trouxe de forma democrática, é justamente a sua pena. A pena do pecado não veio para uma parcela de pessoas, seja ela com um grau de instrução menor, ou com um poder aquisitivo menor, ou do sexo masculino ou feminino, ou por uma idade. Ele vem e ele está como um acontecimento constante. Nesse exato momento, você tem muitas pessoas sofrendo muito mais do que você está possivelmente sofrendo agora. Eu tenho um sofrimento, mas tem alguém sofrendo mais que você. E às vezes até mesmo o meu sofrimento vem por uma questão em que eu provoco. Muitos estão sofrendo por não provocarem esses sofrimentos. E Davi vai nos mostrar aqui justamente esta questão. Davi era quem? Era o rei de Israel. Recentemente nós ouvimos o nosso presidente dizendo que ele tem o melhor hospital, ele tem os melhores médicos, ele tem todos os médicos que ele quiser, toda a máquina está ali para servi-lo, palavras dele, e realmente é, porque ele é o presidente da república, e Davi era o rei. Ele também contava com esses privilégios que são dados às autoridades. No entanto, Davi está realmente com grandes problemas na sua vida. Davi é conhecido dentro do seu reinado como um homem operante e fora do seu reinado também. Todos temiam a Davi. Davi não só começou em nome do Senhor, derrotando como instrumento do Senhor, derrotando um gigante, mas logo em seguida todo o seu reinado foi marcado por grandes vitórias, porque era um rei realmente de grande imponência no sentido do seu exército. Ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus, e mesmo assim ele sofreu. E as palavras dele revelam que não era simplesmente uma gripe, não era simplesmente uma sinusite, não era simplesmente uma internação de alguns dias. Era algo que estava envolvendo a sua alma, causando problemas gravíssimos à sua alma. Ou vamos lá para os versículos 1 a 5, e a gente vai vendo essas questões sendo abordadas. Ele diz assim, no versículo 2, desde os confins da terra, clamo por ti no abatimento do meu coração. Tem uma outra tradução que ela diz, quando eu estou oprimido, estou sendo oprimido, o meu coração está sendo oprimido. Então há um sofrimento da alma, e o sofrimento e a dor da alma, eles são muito mais difíceis de serem enfrentados do que a dor física, do que você machucar a mão, machucar o pé ou coisa do tipo. Porque a dor da alma, ela é terrível, porque ela não passa simplesmente com um medicamento tomado. Então é algo que está invadindo o seu coração, e ele diz o seguinte: desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração, no abatimento do meu coração, alma abatida. E ele reconhece a sua limitação diante das circunstâncias, a ponto dele saber que ele por si só, ele não podia alcançar uma posição, e por isso na segunda parte do versículo 2 ele diz, leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Se você observar,
Davi sempre se relacionou com Deus chamando-o de rocha, colocando Deus como a rocha da sua vida. Olha só o Salmo 18, versículo 1, como nós lemos, Salmo 18, retrata bem isso. 1 e 2, vamos até o 3, leiam comigo por gentileza, leiamos. Eu te amo, ó Senhor, força minha, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Quando nós voltamos para o 61, leva-me para a rocha que é alta demais para mim, eu posso aplicar isso de duas maneiras. Primeiro, quando no Salmo 40, ele fala que Deus lhe tirou de um lamaçal, de lama, de lodo, e colocou seus pés sobre a rocha, ou seja, de segurança, a questão de segurança. Então, ele aqui nesse Salmo 61, tem duas ideias patentes. A primeira, ele não seria capaz de sair do abatimento, da tribulação, da angústia, da tempestade sozinho. Deus precisava tirá-lo. E não só isso, mas ele também não podia se aproximar de Deus como rocha por si só também. Então você tem esses dois princípios que podem ser vistos como dentro de um contexto maior da vida de Davi, em que ele se sente inoperante. Aí eu pergunto a você neste momento, quantas vezes nós estamos diante de uma circunstância que nós não sabemos o que fazer? Às vezes a tribulação, a dificuldade é tanta que você não enxerga a luz no fim do túnel. Às vezes a notícia chega para a gente e apanha a gente de tal maneira que você fica sem chão e você não sabe o que fazer, não sabe a quem recorrer, você não tem condições de sair daquilo. E você se vê numa total dependência. E assim como Davi, você e eu, nós precisamos tomar a decisão que ele tomou. Olha só o versículo 1. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. E aí eu quero só falar uma coisinha para você, e é para mim também. Não é só para você, e é principalmente para mim. Quando eu estou falando para você, normalmente eu estou na lista, mas primeiro para mim e depois para você. Vocês já perceberam que quando nós temos um grave problema, a primeira coisa que nós fazemos é pedir oração? Isso está certo? Está certo. Devemos pedir. Ore por mim. Ore por mim. Mas já perceberam que muitas vezes nós, diante das circunstâncias adversas, nós pedimos que orem por nós, nós oramos, mas quando aquela onda bravia passou, assim como o texto lido pelo irmão Pedro na abertura aqui da tempestade, quando se faz bonança, nós não praticamos a oração como estamos fazendo em casa e nem vamos à oração congregacional. Esta reunião de oração não faço parte desta reunião de oração. Mas quando estou em perigo, a primeira coisa que eu faço é orar e pedir oração. Será que eu fiquei agora aqui nesse momento, pensando, como Deus olha para mim, no momento em que eu estou com crise e começo a orar e a pedir às pessoas que orem por mim? Será que Deus fala assim, agora você está aqui, né? Agora você quer oração, né? Agora você quer ir lá para orar, né? Se Deus fosse tacar na cara da gente, né? Graças a Deus que Ele é misericordioso, gracioso, mas eu fico a imaginar. E Davi pega o seu momento e ele tem um histórico de oração. Davi tem um histórico de oração. A oração, irmãos, é algo que deveria ser a vida da igreja. A igreja sem oração
é justamente uma igreja sem vida, porque sem oração não há vida. Palavra e oração caminham juntas. Duas coisas que eu quero ensinar para a igreja doravante. Uma é essa questão da oração, ensinar não, relembrar com a igreja. Uma é essa questão da oração, da necessidade da oração. Nós precisamos andar orando, trabalhar orando, dormir orando e terminar a oração quando acordar, não tem problema. Nós precisamos acordar orando e nós precisamos falar constantemente com o Senhor. Olha, eu tenho desenvolvido isso de uma maneira assim, deficiente, mas eu procuro os momentos que eu estou sozinho, estou caminhando, falar com Deus, às vezes aplicando alguma situação, às vezes confessando a minha fragilidade, mas falar sempre com o Senhor. Claro que você precisa também daquele momento separado, nós precisamos, mas fazer da sua vida uma grande oração, uma constante oração. E a outra coisa que eu quero que nós aprendamos ou nos lembremos disso, é que a palavra de Deus é viva e eficaz. Nós precisamos olhar para a palavra como a palavra viva de Deus, não como a intelectualidade. Não é simplesmente memorizar alguns versículos para dizer que conhecemos Bíblia, mas crer que há poder nesta palavra. Precisamos disso. Então nós falamos com Deus em oração, ouvimos Deus falar conosco. Quantas vezes você e eu estamos caminhando na oração e agimos como um determinado ator de um filme em que ele não cria em Deus e alguém falou sobre Deus para ele e ele então vai dirigindo e começa: Senhor, me dá um sinal. Me dá um sinal. Aí tem uma placa assim: a pista está interrompida. Ele: me dá um sinal. A pista maior, a placa maior, a pista está interrompida. Ô Senhor, me dá um sinal. Aí quando ele percebe que não, ele está batendo no lugar que não podia, mas Deus estava dando as placas para ele constantemente, só que ele não vê isso. E às vezes nós não vemos Deus falando conosco, respondendo à nossa oração. Davi clama ao Senhor: ouve, ó Deus, a minha oração, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo a ti. Então há uma constante oração. Davi era um homem de oração. Precisamos desenvolver isso na nossa vida. Não é você não, nós precisamos desenvolver isso na nossa vida. Eu posso afirmar a você que se nós orarmos mais, muitas coisas acontecerão trabalhando menos. Isso você pode ter certeza na sua vida. Mas não para por aí. Não é só uma questão de uma oração num tempo de adversidade. Versículo 3, leiam para mim, por favor. Foram apanhados de surpresa, né? Vamos ler agora juntos, novamente? Pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Agora olha o versículo 4 e o que ele diz. Vamos lá? Assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Nós temos um rei chamado Asa, que foi um rei que teve uma boa vida na presença do Senhor, mas no final da sua vida, diz o texto, que ele deixou de confiar no Senhor para confiar nos médicos. E aqui é diferente. O salmista vai dizer que o Senhor é o lugar em que ele se esconde, meu refúgio, é torre forte, é minha proteção contra os inimigos. Agora olha o que ele diz: assista eu no teu tabernáculo para sempre, ou seja, que eu esteja na casa de Deus para sempre. E estar na casa de Deus é símbolo de estar na presença de Deus, uma vez que naquele contexto Deus se fazia representar, Deus se fazia presente através da arca que estava no templo. E ele estava dizendo: eu preciso estar servindo ao meu Senhor e na presença
presença do meu Senhor. No esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Olha só, isso me faz olhar e ver as cenas que tantas vezes eu vi quando criança pequena lá em São João do Príncipe, que era justamente a minha mãe com terreiradas de galinhas, e as galinhas com muitos pintinhos, e de repente chegava à noite, à tardezinha, a galinha então acolhia, e às vezes era tanto pintinhos que ela ficava toda aberta para a proteção dos seus filhotes, dos pintinhos que ali estavam, e aqui ele vai dizer da mesma forma, eu me escondo. A ideia aqui é, ele viu isso acontecer, ele diz, assim como o filhotinho corre para ser protegido pela sua mãe, eu me escondo, eu me abrigo. A ideia de abrigo é a ideia não só de proteção, mas a ideia também de sustentação. E ele tem esse desejo no coração, não apenas de um Deus caixa eletrônico para resolver o seu problema financeiro, em que você passa, saca o seu dinheiro e vai embora. Não uma farmácia que você vai lá e busca o seu remédio e vai para casa. Mas ele está dizendo de estar na presença, de viver na presença, de se relacionar com o Senhor. Gente, nós precisamos disso, nós precisamos retornar à igreja no lugar que é dela, no lugar santo do Senhor, na presença do Senhor, ainda que aqui na terra. Olha, ainda que toda tribulação pegue também os grandes, tem grandes que se refugiam no Senhor, e eu preciso, assim como Davi, buscar o Senhor e morar com o Senhor, estar com o Senhor. Agora ele mora no meu coração. Mas será que mora mesmo? Porque talvez aquilo que está sendo produzido por mim como fruto não revela. Imagine você chegando diante de alguém que tem uma agência de veículos, de uma marca, e você chega lá, aquela pessoa começa a falar com você, olha, é muito ruim, esse carro ele é muito ruim, ele quebra à toa, ele é um carro caro, é isso, as peças são caras, difícil de achar peça. Aí você olha, o que ele está falando não condiz com o que ele está vendendo. Assim muitas vezes somos nós. Nós agimos diante de Deus muitas vezes como se Deus não fosse o nosso deleite. Eu passei agora em frente a um estabelecimento em que treina crianças num esporte, e os pais estão lá, não só levam, mas estão lá. E quantos pais não se preocupam em fazer isso espiritualmente com seus filhos? Eles vão para a luta todo dia que tem luta, e o pai fica ali do lado. O filho apanha, machuca, e o pai só esfrega, vai para casa, ainda fica feliz da vida, ainda paga ainda. Meu filho vai fazer karatê, aí vai lá, toma uma pancada, sai chorando. Não, filho, você é homem, vai lá, ainda paga o cara para bater nele ainda. E está lá junto. Aí quando chega na hora da igreja, não, vou não, estou bem cansado hoje. Trabalhei demais hoje. Não, tem EBF sábado. Mas não vai dar para levar não, porque... Aí eu pergunto, se fosse uma aula de algum tipo de esporte no sábado, será que nós levaríamos? Talvez levaríamos. Então nós precisamos entender isso. Deus é a prioridade da nossa vida. Não que você não possa levar seu filho para praticar esporte, não é isso, não. Deve. A questão é que a prioridade é plantar nele o que é do Senhor. E aqui, diante de grande tribulação, ele tem aonde se refugiar. Ele tem para onde ir. É o Senhor. Ele não vai com o exército dele. Ele não falou assim, ouve, ó meus
soldados. Peguem as suas lanças, suas espadas, façam aqui em frente a mim um grande muro humano. Não, ele vai naquele que tem todo o poder, que é o Senhor. Agora, nós só podemos aprender isso se nós praticarmos isso com oração e deleite no Senhor. Habitar na casa do Senhor. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos, e me deste a herança dos que temem o teu nome. Até agora ele falou de uma maneira mais fechada de um rei. Agora os versículos 6 a 8, ele já vai falar de uma maneira mais aberta. As angústias da alma ensinam-nos a olhar para fora e se importar com os princípios de Deus. Olha só os versículos que nós temos agora. Dias sobre dias acrescentas ao rei. Duram os seus anos, gerações após gerações. Espera aí. Davi estava querendo aqui viver eternamente? Seria isto? Não, não é isto. Muito embora fosse comum pedir em favor dele mesmo e do próprio reinado, para que o seu reinado fosse próspero e que ele tivesse vida longa, e também pode estar aqui inserido, mas o que vejo aqui nos versículos 7 e 6 em diante, é a visão da promessa de Deus, do reinado eterno de Davi, que hoje ainda acontece no Filho de Deus, Jesus Cristo, de onde nasceu Jesus, da linhagem de onde nasceu Jesus. Então ele vai dizer, o reinado meu, quero que seja próspero, mas ele está olhando além disso. Ele está olhando para algo que tem como promessa de Deus. E aqui nós pecamos muitas vezes, porque nós somos muito materialistas. Nós somos muito daqui e da agora. Quer ver uma coisa? Vamos aqui. O conteúdo da nossa oração. Pensa no conteúdo da nossa oração. Pensa no conteúdo dos nossos pedidos de oração. E não é só aqui na igreja não. Talvez aqui até tenha menos, porque nós temos trabalhado isso bastante. Mas normalmente, quando nós abrimos para pedidos de oração, o que nós pedimos? Amanhã, Damares e eu estaremos viajando para Minas. Final de semana estarei pregando na Igreja Presbiteriana de Ocidente. Por favor, orem por nós para que Deus os guarde no caminho. É isso? Está errado? Não, está errado não. Tá bom. Segundo pedido. Ore para que eu chegue lá e encontre a mãe e o pai bem, o sogro e a sogra bem. Ore também pela saúde do fulano de tal. A maioria dos itens da nossa oração diz respeito a coisas daqui, para nós. Que não falte a comida. Como se um dia sem comida matasse alguém. Basta vir lá uma pandemiazinha que a gente corre para o supermercado. Agora, Damares e eu tivemos essa experiência. O governo vai ter que importar arroz, porque não sei o quê, bababá. E nós chegamos no supermercado, compramos só 10 sacolas. Não, compramos 10 sacolas não. Continuamos comprando o mesmo tanto que nós compramos, sem problema algum. Mas tinha um senhorzinho que passou e estava escrito lá, só pode levar 2 sacolas, 2 ou 4 sacolas, 2 sacolas. Ele assim, esse é o terceiro supermercado que eu vou. Ou seja, ele comprou 2 aqui, vou lá, comprou 2 lá, depois lá comprar 2. Quem chegar por último fica sem arroz, mas eu não fico sem arroz. Mais ou menos assim. Essa é a nossa ideia. Davi tem uma visão mais ampla do seu reinado, dentro de uma promessa de Deus. Devemos olhar para além
qual a razão do sofrimento e o que Deus deve fazer na minha vida através desse sofrimento. Eu devo olhar mais para frente, ou além das fronteiras. E aí entra uma coisa interessante: quantas pessoas eu poderei abençoar lá na frente que passará pela mesma adversidade que eu estou passando? E se eu passei, eu posso chegar e dizer: pode confiar, porque se o Senhor quiser, Ele lhe conduzirá, porque me conduziu, me assistiu. Ele aqui olha e diz: duram para sempre, acrescenta os dias, dias sobre dias, acrescentas ao rei, duram os seus anos, gerações após gerações, permaneça para sempre. E aí agora, não é uma questão de reinado, não é uma questão pessoal, não é uma questão de que a coroa nunca saia da minha cabeça, que os tributos continuem chegando, que os melhores cavalos serão do rei, que as melhores carruagens sejam do rei, que eu tenha os melhores soldados, que eu tenha isso ou tenha aquilo. Mas olha o que ele diz aqui: ele quer sim ter dias prolongados, quer que o seu reinado tenha dias prolongados. E aí então vejo aqui além muros aqui, olhando para a promessa de Deus, mas ele diz claramente no versículo 7, permaneça para sempre diante de Deus. Não adianta você viver 100 anos, não adianta a sua geração ser uma geração que marca a sociedade, mas que marca a sociedade fora de Deus. Não vai adiantar. A prioridade é que você e a sua geração estejam na presença de Deus. Que eu, você, que nós sejamos reconhecidos, não por ser um bom político, não por ser um bom profissional, mas que Deus seja reconhecido quando eu sou um bom político, Deus seja reconhecido quando eu sou um bom profissional. Que Deus seja exaltado na minha vocação, e que todos os meus dias sejam vividos na presença do Senhor, diante do Senhor. A preocupação dele aqui é: eu sou fraco, eu sou necessitado, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu esconderijo, no Senhor eu tenho proteção, mas eu preciso do Senhor, tanto para alcançar, como para permanecer. Permaneça para sempre diante de Deus. Concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preserve, ou seja, que ele tenha uma conduta moldada por Deus. É muito triste porque a igreja evangélica, vou falar da brasileira, ela não se molda, não se move mais pelas Escrituras, ela se move pela experiência. Se tem uma experiência, mesmo que seja contrária às Escrituras, a igreja se firma nessas experiências. Vou citar uma aqui: falar em público ou nos cultos em línguas estranhas é o charme da igreja poderosa, batizada com o Espírito. E quando você confronta quem defende essa linha, dizendo: olha, para falar em culto público, tem que ser 1, 2, no máximo 3, tem que ser 1 por vez, e tem que haver intérprete, então do jeito que estão falando, isso não é bíblico. Não interessa, nós temos experiência, a experiência que manda. A Bíblia deixou de ser o direcionamento da igreja. Só que as pessoas não têm noção de algumas coisas. Por exemplo, se fosse eu no lugar do apóstolo Paulo, ali em Filipos, quando aquela moça, já imaginou uma coisa? Eu passando na cidade, aí chega uma moça e fala: vejo que este homem é um homem santo de Deus. Eu: amém, amém. Eu sei disso, a minha humildade me leva a reconhecer isso, né? E ela estava falando a verdade? Estava falando a verdade. Sabe o que Paulo falou? Não é de Deus. Aí, contrariando nosso querido amigo e irmão, reverendo Abidiel, que fala sempre: isso é de Deus, né? Aí, esse
caso, nesse evento, isso não é de Deus. Nem tudo o que parece de Deus é de Deus. Segunda coisa, quando aqueles homens estavam profetizando ali diante de Acabe, e ele precisava ser enganado, um espírito disse: eu irei e mentirei. Claro, não é o Espírito Santo, né? Não é um anjo santo. E Deus autorizou que ele fosse como profeta mentiroso. Tem tantos falsos profetas enganando muitas pessoas, e o pior é que a maioria das pessoas querem ser enganadas por esses falsos profetas. Você chega, você abre a Bíblia e a Bíblia não tem mais efeito. Você lê algo esplêndido da promessa de Deus e a pessoa fica sossegada. E você fala assim: essa noite Deus falou sobre você, que você vai ser vitorioso. Aí ele levanta, ele glorifica, ele exalta. Por que a palavra de Deus perdeu para a igreja de Deus o valor? Precisamos ser resgatados, não resgatar a palavra, porque ela não precisa ser resgatada, mas nós precisamos ser resgatados de olhar para esta palavra, encontrar nesta palavra vida, não só encontrar vida, mas crer como vida, pregar como vida e esperar como vida, porque esta palavra é poderosa para transformar. Eu quero estar diante da tua presença todos os dias e ser guiado pela tua fidelidade, pela tua bondade, ser preservado pela tua bondade. E aí ele encerra: assim salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Agora, veja bem, volte aqui. O que ele disse no início? No início, ele falou sobre a questão relacionada a votos. Ele tem votos, ele faz votos, ele tem um anseio por Deus, e ele faz no contexto de vida com Deus, de estar na presença do Senhor. Ouve, ó Deus, a minha súplica, está na oração, atende a oração, tudo que eu fiz, clamo por ti, no abatimento do meu coração, leva para a rocha, que é alto demais para mim, pois tu me tens sido a torre forte contra o inimigo, refúgio, assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo, pois ouviste, ó Deus, os meus votos. Ouviste os meus votos. Que votos são estes? Salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Estar na presença do Senhor, ter deleite no Senhor, ter alegria no Senhor. O Senhor será a razão da sua vida, a razão do seu culto. Você amanhecer e acordar ali diante da grandeza de Deus, nos mínimos detalhes. Você viver nos detalhes de Deus para sempre. Diante disso eu concluo com algumas afirmações, e você pode interromper se você quiser para fazer seus comentários. Não pense que só você passa por tribulação. A terra está amaldiçoada e por isso sujeita a cataclismas, assim como nós sujeitos a consequências do pecado. Todos sofrem, mais cedo ou mais tarde, com mais ou menos intensidade. Quando a tempestade chegar, busque a Deus, que domina sobre tudo, e confesse a Ele sua incapacidade, o seu medo, a sua angústia ou a angústia da sua alma. Isso é precioso, porque você pode falar com Deus. Talvez você chegue perto de alguém, você não pode falar muita coisa não, porque você vai se mostrar fraco, né? Senão vai achar que eu sou fraco. Mas diante de Deus você pode falar assim: olha, tem jeito não, consigo não, tem jeito mais não.
Olha, pode abrir o seu coração diante do Senhor. Aproxime-se dele plenamente, esconda-se nele, viva nele. Ele é como uma galinha que protege os seus filhotes debaixo de suas asas, e assim ele guardará o seu coração e a sua alma. Lembre-se do que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4. Você tem a promessa daquele que guarda a porta do seu coração no momento de ansiedade, quando você busca o Senhor, quando você descansa nele. Queira ser abençoado para abençoar. Olhe para o lado, sempre tem alguém sofrendo, igual ou mais que você às vezes. Seja um abençoador. Use aquilo que Deus lhe deu como uma escola. Use aquilo que Deus lhe deu como uma preparação. Use aquilo que Deus lhe deu como uma habilitação para você abençoar outras vidas, dentro da experiência que você tem com o Senhor. É fácil? Não, não é fácil, mas não é impossível. E não é impossível, não é porque você é capaz. A psicologia fala, você é capaz. A Bíblia diz, você não é capaz. Mas Deus é poderoso para lhe capacitar e lhe fazer mais que vencedor em meio às adversidades.